muito bem-vindos ao programa Zero Dívida, onde eu trago técnicas e estratégias para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E o tema de hoje é como se livrar da dívida da casa e do carro e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Primeira coisa que quando o assunto é dívida de casa e dívida de carro é, Dagi, será que tem como fazer alguma coisa com a dívida do carro e com a dívida da casa, né? Essas duas dívidas que fazem parte do meu orçamento, que já estão comigo. Será que eu consigo fazer alguma coisa com essas dívidas? São dúvidas comuns que chegam por aqui. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Tem uma frase que eu falo muito e que você com certeza já me ouviu falando, ou se não ouviu, vai ouvir agora pela primeira vez, né? Nenhuma dívida tá fadada a ficar para sempre do jeito que ela foi feita. A partir do momento que existe o ingrediente juro e que existe o ingrediente prazo, existe algo que pode ser feito por essa dívida, existe algo que pode ser feito para que você se livre dessa dívida, pagando menos de juro, pagando essa dívida mais rápido. Isso significa que isso vai ser possível para você? Não necessariamente. Cada caso é um caso, cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem uma história. Então é importante que você sempre tenha claro que o seu caso é o seu caso. Tem uma galera que fala assim, o meu caso é complicado, né? Eu não sei, e a gente vai falar sobre isso hoje. Mas o que é importante estar muito claro e presente para você? Que independente do seu caso, sempre que você ouvir, poxa, eu posso me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, você precisa ficar atento para entender se isso se aplica ao seu caso, mesmo que ele seja complicado, mesmo que ele seja diferente. E o que é importante aqui eu ressaltar antes da gente entrar aqui nessa parte mais técnica da coisa, que existe dívida boa e dívida ruim. E quando eu falo isso para as pessoas, normalmente acende a sobrancelha e fala, como assim existe dívida boa e existe dívida ruim? Qual que é o conceito por trás disso? Vamos lá que a gente vai entender isso juntos agora. Dívida de casa e carro, é provável que você já tenha escutado por aí que você não deve financiar uma casa, que você tem que andar de Uber, que você tem que morar de aluguel, né? E eu sempre falo dessas receitas de bolo que não levam em consideração a vida de cada pessoa. Então, entenda algo. Ter uma casa financiada, ter um carro financiado, não é um problema, não é uma dívida ruim, não é algo que, ai meu Deus, eu sou endividado porque eu tenho uma casa financiada, eu sou endividado porque eu tenho um carro financiado. Então, o que é importante a gente entender aqui, juntos nessa parada? Existe dívida boa, existe dívida ruim. Se a casa que você mora, você financiou, e é a casa que você mora, é uma dívida de aluguel que você tem, é uma dívida de aluguel. Você paga aluguel para o banco ao invés de pagar aluguel para um inquilino, para um dono de casa, para um locatário. O carro é o seu meio de transporte que você usa. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa tirar da frente é essa máxima de que dever casa é ruim, de que dever carro é ruim, porque isso não existe, tá? Na prática, cada caso é um caso, cada vida é uma vida, e ninguém tem a autoridade para chegar em você e falar assim, você não devia ter casa financiada, você não devia ter carro financiado, bom mesmo é andar de Uber, bom mesmo é morar de aluguel. O certo é você só comprar uma casa quando você tem dinheiro para comprar à vista. Então, eu sempre falo que tem que tomar muito cuidado com essas máximas que você encontra muitas vezes na internet, no YouTube e assim sucessivamente, para que você não crie ali um vício, né, de achar que certas coisas é daquele jeito, tem que ser assim e pronto, morreu. Então, eu não vou falar aqui sobre o aspecto de ser bom ou ruim você ter uma casa ou um carro financiado, tá? Agora vamos entrar aqui na parte mais técnica do conteúdo para vocês entenderem por que eu falo que é possível se livrar da dívida da casa e do carro, pagando menos, pagando mais rápido e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, e a gente precisa entender os fatores da dívida para que isso seja possível na sua vida, tá? Começando, a gente precisa entender o seguinte, cara, como é que os juros são cobrados? Eu, pela minha experiência prática, ajudando pessoas todos os dias, eu percebo que as pessoas não têm clareza de como o juro é precificado. Como que na prática os bancos precificam um empréstimo? Então, quando a gente fala tanto de juro de casa quanto de juro de carro, primeiro a gente tem que falar da taxa de juros de cada contrato. Então, vocês devem ter visto já alguma vez no Jornal Nacional falar da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país.
E todas as vezes que a Selic sobe ou a Selic desce, os empréstimos são diretamente impactados. Eu não vou dar uma aula de macroeconomia para vocês, macro e microeconomia, porque não é meu papel aqui, e eu falo sempre para vocês que eu sou prática, eu sou do dia a dia, eu sou da prática, eu não sou de ficar floreando sobre assuntos muito técnicos, tá? Basicamente, o Banco Central do Brasil define a taxa de juros, e a taxa de juros ela serve para controlar a inflação. Então, você tem a taxa Selic, tem a taxa IPCA, que elas estão sempre juntinhas, e a taxa Selic ela é mexida toda vez que precisa fazer algum ajuste na economia. E aí, o que acontece? Quando a taxa Selic sobe, os empréstimos vão subir também. Quando a taxa Selic desce, os empréstimos vão descer. E por as pessoas não terem um conhecimento de macro e microeconomia, vamos colocar assim, de entender como funcionam esses modelos econômicos, na cabecinha delas fica assim, eu fiz um empréstimo na minha casa e agora só me resta pagar. Então, antes de falar sobre a possibilidade de se livrar da dívida, da casa e do carro, e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, a gente precisa falar sobre precificação de juros, porque na minha prática, em geral, as pessoas não têm noção do que é precificação de juro, de como os juros são precificados, e que juro não é tudo igual, que cada pessoa, de acordo com o cadastro dela e de acordo com a época que fez esse financiamento, esse juro pode ser diferente. Então, o que precisa ficar na tua cabeça nesse primeiro tópico que eu tô falando aqui agora, tá? Vamos fechar ele para entender. Então, a Haddad está me falando que existe uma taxa chamada taxa Selic, que quando essa taxa sobe, os empréstimos tendem a subir de preço, e quando essa taxa desce, os empréstimos tendem a baixar de preço. E se o meu empréstimo foi feito com a Selic alta, se a Selic baixar, eu posso conseguir baixar o meu empréstimo. Se o meu empréstimo foi feito quando a Selic está baixa, se a Selic subiu, eu não vou lá e vou falar, banco, sobe o meu empréstimo, mas eu entendo que no momento que a Selic está alta, se o meu empréstimo foi feito com a Selic baixa, nesse momento eu sei que eu não vou conseguir um empréstimo mais barato do que eu tenho, mas eu só consigo partir para fazer essa avaliação ao passo que eu sei quando o meu empréstimo foi feito, qual é a taxa do meu empréstimo, qual é a taxa Selic, que é a taxa que estava sendo praticada na época, qual é a taxa Selic atual, qual é a taxa média praticada pelo Banco Central na época que eu fiz o meu contrato. São muitas informações antes de você poder dizer que dá ou não para reduzir a sua dívida, que dá ou não para reduzir o seu juro. E aí tem que tomar muito cuidado, porque o que eu vejo na prática são as pessoas nem sequer se dando ao trabalho de verificar se existe a possibilidade de reduzir o juro dessa dívida, se existe a possibilidade de conseguir pagar essa dívida mais rápido, através de uma amortização, através de uma redução de juro. Então, o que precisa ficar claro na cabeça de vocês? Taxa de juro não é estático, né? A taxa Selic sobe e desce, e com as movimentações da Selic, as taxas de juros de empréstimos contratados sobem e descem, e talvez por você não, até aqui, até ter me escutado, até estar vendo esse vídeo, não ter estado presente para isso, você pode já ter perdido a oportunidade de reduzir o seu juro, ou pode estar perdendo essa oportunidade agora por não estar ciente de que taxa de juro não é estático e que você pode ter contratado o seu empréstimo no momento que o juro estava alto e agora o juro está baixo. E que para você começar a entender, você vai precisar saber as características do seu empréstimo, do seu contrato, porque só você fez aquele contrato, é um contrato entre você e um banco feito numa determinada taxa, num determinado dia, a um preço combinado entre vocês. Por isso que saber todas as informações da sua dívida está dentro da etapa de preparação para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses dentro do meu método, que é o Mais Dinheiro Zero Dívida, onde eu ajudo os meus alunos nessa caminhada. Então, antes de sonhar em querer fazer uma negociação, em querer reduzir um juro, você vai precisar entender quais são as características da sua operação, do contrato que você assinou junto ao banco, da casa e do carro. Duas dívidas que, em geral, fazem parte aí da vida das famílias brasileiras, que é onde a casa onde as pessoas moram e o carro que as pessoas andam. Fechado esse ponto, vamos falar um pouquinho mais a fundo agora sobre essa oportunidade, tá?
Não é muito comum, como eu sempre falo, são muitos assuntos que permeiam o assunto dívida, então não é muito comum que as pessoas falem sobre a taxa média praticada pelos bancos, divulgada pelo Banco Central. Então vamos entender isso na prática. Imagina que tivesse um sistema que você pudesse colocar assim, quanto está custando a banana em Cuiabá? Imagina que tivesse esse sistema. E esse sistema, ele calculasse quanto que está custando a banana em todos os mercados e qual que é o preço médio da banana, né? Imagina que legal você seria, que você sabe que naquele dia o preço da banana é R$ 2,99 o quilo. Vamos colocar assim. O Banco Central tem isso, são as séries temporais do Banco Central. Então, você consegue saber pelo Banco Central qual é a taxa média de juros praticada numa determinada operação, financiamento de veículo, financiamento de casa, num determinado mês. Então, por ali, você já começa a entender se você fez o seu contrato em maio de 2020, quanto é que era a taxa média praticada pelo Banco Central, divulgada pelo Banco Central, das operações feitas ali, que o Banco Central fiscaliza, qual era a taxa média praticada para a operação do meu financiamento de casa e de carro naquele período? Para você ter uma noção se a sua banana, que é o financiamento da casa e o financiamento do carro, foi feito com um juro muito acima, foi feito com um juro abaixo, ou foi feito com um juro no preço. Então, as séries temporais do Banco Central, que é o histórico de juro das operações, é algo que eu, particularmente falando, eu acredito que essa é uma das primeiras vezes que eu estou falando sobre as séries temporais do Banco Central, porque não é uma coisa comum, não é uma coisa tão simples de acessar, fica um pouco escondidinha, eu falo, dentro do Banco Central, mas está lá, é de domínio público, qualquer pessoa pode acessar, e ficam as informações dos preços da taxa de juros. Você tem também as taxas divulgadas, que são as taxas que os bancos divulgam, mas você tem as taxas que efetivamente são praticadas. E na prática, o que a gente vê é que as pessoas mal sabem qual é a taxa de juros do seu próprio contrato. É muito comum eu entrar aqui numa live e perguntar para alguém, fulano, você sabe a taxa de juros do seu consignado? Ah, tenho que ver. Fulano, você sabe a taxa de juros da sua casa? Ah, não sei não, só sei que é 420 meses. Fulano, você sabe o juro do seu carro? Ah, não sei, só sei que é 850 parcela. Então, para que você possa se aproximar dessa oportunidade de se livrar da dívida da casa e do carro por um valor menor, pagando isso mais rápido, ter essa consciência de qual que é a sua taxa de juros, qual foi o mês e ano que ela foi contratada e ter a noção se a sua taxa de juros é muito alta ou se ela está dentro da média de preço, é um passo dessa caminhada também para conseguir se livrar dessa dívida. Então, precisa estar presente na sua cabeça que, para que eu possa saber se, na média, o meu juro está muito alto, ou se ele está dentro do preço, ou se ele está até abaixo do preço, eu preciso saber o mês e ano que eu fiz esse financiamento de casa e de carro, eu preciso saber qual é a taxa do meu contrato e eu preciso saber qual é o juro lá da série temporal, que fica lá dentro do site do Banco Central, que foi praticado nesse mês ali dentro do Banco Central. Então, é uma quantidade de informação que precisa ter da sua dívida antes de você se dar por vencido, vamos dizer assim, que não tem como. E eu vejo muitas pessoas falando, ah, não tem como reduzir, eu já tentei reduzir. Mas aí quando você vê eu já tentei da pessoa, é trocar uma conversa com o gerente da conta, né? E o gerente da conta muitas vezes nem tem acesso a essa informação, ou às vezes não divulga essa informação, que existe essa base de dados dentro do Banco Central. Então, acho que é importante também falar dessas duas nuances para vocês. Dito isso, vamos um pouquinho mais para frente agora para a gente ir para uma outra perspectiva da dívida da casa e do carro. A dívida da casa e do carro, muita gente fala, quando você encontra pessoas, por exemplo, que têm financiamento de casa, que têm financiamento de carro, vocês vão encontrar essas pessoas falando assim, ah, não, mas tá tudo em dia, né? Eu não devo, é o financiamento da minha casa, é o financiamento da minha casa, do meu carro. Isso não é dívida, eu tô pagando, tá tudo em dia. Então, o que acontece? Por essa
É cultura isso, né? Que a dívida da casa e a dívida do carro é estática, que não tem o que fazer. Ah, que eu financiei, agora é pagar. Essa quase que... eu acho que eu posso, a melhor palavra para dizer, esse jeito morno de cuidar dessa despesa, de cuidar desse financiamento, faz com que as pessoas paguem muito mais caros pelo seu carro e pela sua casa, simplesmente por elas não perceberem um conceito que até nem vem muito das finanças pessoais, eu acredito que vem mais até das finanças empresariais, que é sempre buscar otimizar um custo, ou seja, a todo momento eu me perguntar, será que tem como eu pagar mais barato para ter o mesmo serviço? Eu chamo isso de, inclusive, de eficiência. Será que eu consigo ter um carro, eu consigo ter essa casa pagando menos juros para o banco? Então, a partir do momento que você entende que a casa e o carro são contratos de financiamento que fazem parte do seu orçamento doméstico, que fazem parte do seu orçamento familiar, você fica presente para que, pelo menos uma vez a cada mês, ou pelo menos uma vez a cada 90 dias, você fique atento para a possibilidade de otimizar essa despesa, para a possibilidade de reduzir essa despesa, para a possibilidade de pagar essa dívida mais rápido, pagar essa dívida por um valor menor e se livrar dessa dívida e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Então, se a parcela da casa for menor, se a parcela do carro for menor, vai sobrar mais dinheiro para você. Mas é por isso que eu trago esse erro antes de falar do jeito certo de fazer, porque na maioria dos casos eu vejo as pessoas encarando a dívida do carro como uma dívida estática, a dívida da casa como uma dívida estática. Eu fiz lá em 1900 e bolinha ou em 2000 e bolinha e não tenho o que fazer, agora só me resta pagar. E isso não é uma verdade, são dívidas que podem ser otimizadas. Então, algo que eu procuro sempre trazer em todos os meus conteúdos é que antes de você entender como você faz algo, é importante você entender tudo que tem por trás daquilo que talvez você nem sabia que existia, que talvez você nem estava pensando que isso era possível. Então, o que eu estou trazendo luz aqui para vocês? Que na minha prática de atendimento, tanto aqui nas redes sociais, quanto com os meus alunos iniciantes, quando eles começam a aplicar a minha metodologia, na cabecinha deles, eles praticamente não concebem que é possível rever a dívida da casa e do carro, que é muito possível você saber das variáveis que envolvem essa dívida para que você fique presente e, ou uma vez por mês, ou a cada 90 dias, você fique atento se existe a possibilidade de reduzir essa dívida, de pagar ela por um valor menor, de pagar ela mais rápido, que são as possibilidades que você tem dentro de um financiamento de casa e dentro de um financiamento de carro, tá? Entendendo isso, aí a gente está pronto para falar um pouquinho mais sobre essas nuances, tá? É muito comum que as pessoas falem para mim assim, Dagi, eu já tentei reduzir o juro da minha casa, eu já tentei reduzir o juro do meu carro, mas eu não consegui. Eu já tentei, mas eu não consegui. E basicamente, como a pessoa não tinha essas informações sobre taxa Selic, sobre série temporais, sobre taxa média praticada do Banco Central, sobre a data do seu contrato, sobre o juro do seu contrato, ela realmente tentou, mas tentou como? Tentou sentando na frente do gerente, o vendedor que está lá para garantir o lucro do banco, pedindo algo pro gerente do banco. E essas reduções de juros jamais são acertadas com o gerente de conta. Elas são sempre feitas envolvendo as hierarquias superiores do sistema financeiro, envolvendo as áreas internas do banco, envolvendo outros bancos muitas vezes. Então, se você já tentou reduzir a dívida do carro, pagar a dívida do carro mais rápido, reduzir a dívida da casa, pagar a dívida da casa mais rápido e não conseguiu, é muito provável que você estava fazendo de um jeito que não funcionava. E é por isso que antes de começar a fazer qualquer tipo de negociação da casa e do carro, é importante que você tenha todas as informações da sua dívida, como eu falei aqui anteriormente. É importante que você saiba exatamente qual foi a data que você contratou,
que tem nesse contrato, qual que é a taxa de juros, qual que era a taxa praticada pelo Banco Central, né, nas séries temporais, e saber todas as informações da sua dívida. E principalmente entender que sempre que eu for buscar uma redução de uma dívida, sempre que eu for buscar a redução de um juro, eu vou encontrar obstáculos. Não vai ser fácil. É possível seguindo um passo a passo? É, mas é preciso fazer do jeito certo. O jeito tradicional de sentar na frente do gerente e pedir isso para ele não funciona. Então, se até hoje você já tentou conseguir a redução da casa, conseguir a redução de algum juro do carro e não conseguiu, a primeira pergunta que você precisa fazer é o que é que você chama de tentei e não consegui. Então, um primeiro passo para você poder dar um início, um pontapé inicial nessa parada é você ter o contrato e o documento de evolução da dívida do seu financiamento e da sua casa, que contém ali todas as informações dessa dívida. Antes de você sonhar em fazer uma negociação, você vai precisar ter essas informações da sua dívida. Isso que precisa estar muito claro para você. Então, como eu falei, na prática, eu vejo que as pessoas erram muito ao querer reduzir a dívida da casa e do carro, né, quando elas tentam, por trabalhar ou com a certeza de que não tem como fazer, ou eles ficam assim, não tem como fazer nada, não tem como reduzir, não tem o que fazer, só me resta pagar, ou elas ficam trabalhando com achismos. Eu acho que a minha taxa é isso, eu acho que a minha taxa é aquilo, eu acho que a minha taxa é acolá. Então, entenda que quando o assunto é taxa de juro, não existe eu acho. Existe a taxa do seu contrato, existe a taxa praticada pelo Banco Central, a taxa média praticada pelo Banco Central na data da contratação do seu contrato, e existe a taxa de juros praticada no dia presente que você está fazendo esse questionamento e essa avaliação. Então, que taxa de juro eu fiz? Qual era a taxa média praticada na época? Qual é a taxa hoje? Essas vão ser as informações iniciais para você conseguir entender se a taxa de juro da sua casa está cara, se a taxa de juro do seu carro está alta e se existe a possibilidade de reduzir. É por aí que você vai começar a fazer essa análise. Entendendo isso, a gente precisa ir para um próximo ponto, que é a dívida da casa e do carro, em geral, ela sempre tem, por isso que eu falo em geral, tá? É muito comum que você veja muitas coisinhas que são embutidas dentro do financiamento do carro e muitas coisas que são vendidos de forma casada com a casa. Então, existem pessoas que financiaram a casa e elas têm tarifa de pacote mensal na conta, cheque especial altíssimo que paga juro todo mês. Às vezes a pessoa nem usa o cheque especial, só porque a parcela está num dia ruim, a parcela cai no cheque especial, ela vai pagar daqui 2, 3 dias e ela paga o juro. Existem pessoas que contrataram seguro lar, por exemplo, seguro de casa, previdência privada, título de capitalização, porque falaram que era obrigado para fazer o financiamento da casa. Existem pessoas que fizeram vários produtos com o banco com a desculpa de que, para aprovar, para facilitar a aprovação, você tem que fazer. Basicamente, o que existem dentro dos financiamentos imobiliários são acordos comerciais. Então, é muito comum que a Caixa, por exemplo, o próprio Santander também faz isso, o Banco do Brasil, faça um acordo com a pessoa e fale assim, se você trouxer o seu salário para cá, manter uma conta corrente ativa com a gente e ter um limitinho nessa conta, que não precisa ser de 10 mil reais, pode ser um limitinho de 100 reais, e ter o cartão de crédito aqui com a nossa instituição, a gente faz uma taxa de juros especial para você. E aí, realmente, é uma condição contratual que tem que ser mantida, porque foi um combinado. Inclusive, em geral, isso está no contrato. Olha, foi concedido um desconto de relacionamento para que a pessoa mantesse o salário em conta salário aqui, que ela tivesse um limite, um cartão de crédito e mantesse a conta aqui. Só que você não vai encontrar no contrato que você tem que ter previdência, que você tem que ter capitalização, que você tem que ter seguro de vida, que você tem que pagar tarifa mensal, porque a tarifa mensal pode ser gratuita, de acordo com a resolução 3919, e todas essas coisas encarecem o financiamento da casa. Então, o que você precisa estar muito esperto se você tem financiamento de casa? Cara, dá uma investigada profunda no contrato da sua dívida, do financiamento, na verdade, né? No contrato do financiamento, é que eu chamo financiamento de dívida. Dá uma olhada nesse contrato para ver se o que foi combinado lá.
O que está escrito ali nas condições de contratação? O contrato da Caixa, por exemplo, tem bem claro ali, ó, fica acordado que a taxa especial o cliente tem que manter X. Você vai ver que são, em geral, conta corrente, conta salário, limite, que pode ser um limite de R$10, não precisa ser um limite de R$10.000, e um cartão de crédito. E o cartão pode até estar bloqueado, se você quiser. Você não precisa pagar anuidade para ele basta que o cartão esteja ativo. E aí você, às vezes, está pagando, além da mensalidade da casa, 100, 200, 300, 400 reais por mês para o banco em taxa, tarifa, um monte de produto que você não precisava pagar. Então, quando você vai tendo essa mentalidade de que a sua dívida pode ser reduzida e otimizada, né? Se você não vai quitar a sua casa agora, como é que eu posso fazer para essa dívida ficar mais barata? Como é que eu posso fazer para essa dívida ser paga mais rápido? Como é que eu posso fazer para pagar só o que eu realmente preciso pagar? São questionamentos que precisam vir para você com relação ao financiamento da casa, por exemplo. Dentro do financiamento da casa, existem 2 seguros que são obrigatórios, que é o seguro de vida e o seguro do bem, né? Para que se tiver um incêndio, um vendaval, alguma coisa, esses seguros são obrigatórios. Por isso que eu falei de outros produtos, eu não estou falando dos que são de dentro do financiamento mesmo, que são esse de vida e do patrimônio, né? Para que o banco não deixe de receber se a pessoa morrer ou se a casa sumir numa tragédia, né? Seja um incêndio ou um vendaval, enfim, são seguros obrigatórios. Agora, com relação ao carro. No carro, acontece quase que a mesma coisa, mas é mais comum você ver enfiado lá dentro do carro, seguro prestamista, que é o seguro para que caso você fique com desemprego, que é o seguro caso você venha a falecer. E esse seguro normalmente tem um custo muito alto e é um seguro que é financiado junto com o carro, muitas vezes até sem a ciência da pessoa que contratou aquele financiamento. Por isso que é tão importante você ter o contrato e documento de evolução da dívida, tanto do seu carro quanto da sua casa, para você conseguir ver ali, naquele exame de sangue da dívida que eu chamo, qual foi de fato a taxa que você contratou e o que foi financiado junto com o seu carro. E muitas vezes você vai ver que foi intocado lá dentro de você um monte de produtinho que muitas vezes você não era obrigado a pagar. Do carro é mais comum o seguro prestamista, que não é um produto ruim, mas que quando vendido sem autorização do cliente, ele fica muito caro. Por quê? Né? Ele é financiado. Então, além de você contratar um seguro e do banco receber à vista esse seguro, então é 800, é 1.000, é 2.000 reais, ele é financiado com juro. Então, às vezes, um seguro que custou 800 reais à vista, em 48 meses, vai para 2.000 reais. E aí, quando você fala assim, então eu vou cancelar esse seguro, é só cancelar esse seguro. Não necessariamente, porque cancelar esse seguro não tira ele de dentro do financiamento, porque o financiamento, com certeza, a taxa efetiva dele ficou muito mais alta que a taxa nominal por causa do monte de cacareco que foi financiado junto, além do valor do carro. E aí, todos esses conhecimentos, quando você começa a olhar para o seu financiamento da casa, para o seu financiamento do carro, você começa a ficar presente do por que aquela parcela é alta? Meu Deus, por que eu comprei um carro de 25 e estou pagando 60? Né? Tem pessoas que sempre falam, eu estou pagando 20 mil de juros num carro de 48, se é alto ou é baixo? Cara, depende do seu contrato. Qual foi a taxa de juros que foi financiada? Qual que era a taxa média praticada na época? Quanto é que está para financiar um carro hoje? Todas essas perguntas precisam ser questionamentos que você vai fazer com os documentos da sua dívida em mãos. E aí, quando você entende isso, talvez agora, ouvindo tudo isso, você está aí na sua cabeça, né? Dá muito trabalho. Eu não mexi, isso eu já ouvi, eu não mexi com o financiamento, com diminuir o financiamento da minha casa porque dá muito trabalho. Eu não mexi com o financiamento do meu carro porque dá muito trabalho. E aí é a hora que eu falo assim, olha, dá mesmo. Se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses não é fácil, não. Pode ser simples, com método, com passo a passo, com uma decisão focada de fazer o que precisa ser feito, mas fácil não é mesmo, não. Então, assim, todas essas informações das suas dívidas, todos esses conhecimentos que envolvem esse mundo do sistema financeiro são complexos, sim, dá trabalho, sim. E aí é a hora que você precisa escolher qual trabalho que você quer. Você quer o trabalho de resolver, analisar e entender exatamente o que é seu direito, o que foi feito de errado, ou você prefere o trabalho
possibilidade de não ter dinheiro sobrando e passar a vida inteira devendo. Então, nessa hora, é a hora que a Dagi é meio 8 ou 80 e fala, cara, você vai ter que escolher qual trabalho que você quer. O trabalho de ficar com a vida com dificuldade ou o trabalho de encarar as dívidas e se livrar delas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Porque, de fato, colher todas essas informações dá um pouco de trabalho, sim. Por isso que eu digo que você tem como fazer isso sozinha, você tem como fazer isso com ajuda, tem como fazer isso com informação da internet, mas é preciso começar. E você tendo acesso a essas informações é exatamente para despertar em você esse start de começar a fazer diferente. E a entender que dívida não é estática, que a partir do momento que você tem uma dívida e ela tem uma taxa de juro, existe a possibilidade de reduzir essa dívida. E aí, entendendo isso, a gente precisa entender dois conceitos aqui. Tem uma galera que fala bem assim, Dagi, eu fui no banco, mas o gerente disse que meu juro já é baixo. E assim, ó, eu acho que por estar fazendo isso há tanto tempo, acho que eu brinco que só tem uma coisa que me tira do sério, quando alguém fala, meu gerente me falou. Porque é basicamente muita ingenuidade de vocês acharem que o gerente vai falar para você as informações de dentro do banco, sabe? O gerente, ele vai dar a informação ali o mais direta e objetiva possível e ele não vai ficar ali se aprofundando em todas as possibilidades que você tem de reduzir uma dívida. Ou ele não vai chegar para você e vai falar, o juro aqui tá caro, vai em outro banco. Então, eu acho, o que eu recomendo para você é que antes de você dizer que seu juro é baixo, né, seu juro já é baixo e você não consegue reduzir, ou até mesmo antes de você dizer que seu juro é abusivo, você tome cuidado para você não entrar na vala do senso comum, sabe? Que são pessoas que balbuciam coisas sem saber exatamente do que está falando. Por isso que eu falo tanto nos meus conteúdos sobre a importância de você saber do seu juro, sobre a importância de você saber o juro que era praticado na época que você assinou o contrato e principalmente sobre o juro que está acontecendo no momento. Qual é o juro que é contratado hoje? Qual é o juro de um financiamento imobiliário hoje? E não ficar na base do eu acho. Então, quando alguém me fala assim, Dagi, o meu juro é 5%, ele é baixo. Aí eu vou falar, realmente, para o dia de hoje, abril de 2022, o seu juro de 5% é baixo. Mas se você falasse comigo, talvez, há um ano atrás, a minha resposta seria diferente. Porque a minha resposta, se o seu juro é baixo ou é alto, sempre vai depender do momento que nós estamos falando e da sua taxa de juro. Entendem o que eu quero passar aqui com relação a isso? Se você entendeu, coloca eu entendi aqui embaixo nos comentários para eu saber. Mas basicamente não existe juro alto, não existe juro abusivo, não existe juro baixo. Existe o seu juro, existe o juro praticado pelo Banco Central no mês da contratação do seu contrato e existe o juro que está acontecendo agora. Esses são os três elementos que vão poder dizer se o seu juro está alto demais, se o seu juro já está baixo, se o seu juro está no preço, se o seu juro pode ser reduzido ou não. E eu estou repetindo várias vezes isso para que vocês possam pegar o conhecimento, porque realmente não é um conhecimento simples não, tá? É um assunto levemente complexo. Tanto que eu faço esse vídeo aqui de casa e carro faz um tempão que eu não fazia ele, por isso que eu decidi aqui falar sobre esse assunto hoje. Dagi, como é que eu posso começar a colocar isso em prática na minha vida, tá? Existem informações, eu já falei várias vezes na live, mas eu vou reforçar aqui. Existem informações que são pessoais suas, que é seu direito saber essas informações, mas que você só vai ter acesso a essas informações quando você decidir ter acesso a elas. Então, para que você possa começar a fazer o que eu chamo de ataque às dívidas do financiamento da casa e do financiamento do carro, buscando reduzir essas dívidas ou pagar essas dívidas mais rápido por um juro mais barato, pagando menos juros para o banco, é preciso que você comece, tá? Tendo o contrato e o documento de evolução dessas dívidas. São dois documentos que o banco tem a obrigação de te entregar e essa obrigatoriedade está na resolução 4.292 do Banco Central do Brasil, que os bancos têm até 24 horas para entregar as informações da sua dívida. A cópia do contrato de um financiamento imobiliário pode ter custo, então a DED normalmente supre essa necessidade de você saber que dia que você fez, qual era a taxa de juros, se foi incluído algum custo ali dentro ou não. Então, em geral, o contrato da casa pode ter custo, então o contrato e a DED, as informações da dívida, saber qual foi a taxa nominal, qual foi a taxa efetiva, se houve algum produto que foi embutido no financiamento,
É a primeira informação que você precisa ter para conseguir começar a se livrar dessa dívida, reduzir essa dívida, a pagar ela mais barata e fazer o dinheiro sobrar todos os meses na sua conta, tá? Essa é a primeira informação. Agora vamos lá para um segundo ponto que a gente precisa saber. Eu já falei das coisas embutidas, tá? Mas a segunda informação que você precisa ter com relação à sua casa e ao seu carro é entender qual foi a modalidade de juros que foi contratado. Isso acaba cabendo mais para casa do que para carro, porque carro, em geral, é tabela price. Então, dentro da DED, você vai ter a informação se foi feito tabela saque, se foi feito tabela price. A tabela saque é aquela tabela de redução progressiva dos juros, da amortização constante. Saque significa sistema de amortização constante. Nos últimos anos, aproximadamente nos últimos 5 anos, eu acredito que 5 anos, os financiamentos imobiliários começaram a ter modalidades diferentes de contratação. Então, elas sempre existiram, mas de uns 5 anos para cá se popularizou a contratação através da tabela price, se popularizou a contratação com taxa pós-fixada, que é fixado no IPCA, que é um índice de preço, né? Que é fixada a poupança, que é fixado ao CDI. Então, assim, cada banco, em geral as cooperativas, por exemplo, financiam as casas atreladas ao CDI. E aí, às vezes, você tem uma taxa atrelada ao CDI, que agora que o CDI está 11%, se eu não me engano, por aí, seu financiamento vai estar mais alto. E aí, sua parcela subiu e você nem percebeu que foi por causa da subida da taxa Selic. Você muitas vezes não entende por que seu financiamento subiu e se ele poderia ser menor. Porque, por exemplo, em outubro do ano de 2021, a contratação pré-fixada era a melhor contratação, ou seja, uma taxa combinada antes. Foi assim que minha aluna, a Rafaela, financiou o apartamento dela a 7%, se eu não me engano. Hoje, a taxa, se fosse pós-fixada, ela ia estar pagando 11%, 11,5% se fosse pós-fixado na Selic. Só que como ela estava sendo assessorada, né, minha aluna, ela falou, não, eu vou fazer pré-fixada, eu vou combinar a taxa antes. Então, é preciso que você avalie qual foi a modalidade de taxa de juros aplicada no teu contrato. Para financiamento de carro, é mais comum que seja taxa pré-fixada na tabela price. Isso tudo está na DED. Agora, da casa, podem ter mais oscilações. Então, pode ter a tabela saque ou a tabela price, pode ser juro pré-fixado ou juro pós-fixado, ou até mesmo juro pré e pós junto, que foi quando combinou uma taxa mais uma taxa fixa mais uma taxa variável. É muito comum quando é com IPCA, por exemplo, 3,5 mais IPCA é comum acontecer. E sabendo disso, você vai conseguir entender as nuances do seu contrato e por que essa parcela sobe, por que essa parcela desce, todas as informações desse contrato. Então, esse é um segundo passo aí para você conseguir visualizar as informações do seu contrato, tá? Daj, e o que mais que eu preciso visualizar, né? Por que você me chamou aqui falando que como que era possível me livrar da dívida da casa e do carro e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? Com todas essas informações em mãos, né? Com todas essas informações em mãos, quando você tem todas as informações da sua dívida, é possível que você avalie aplicar uma técnica de negociação para trocar essa dívida de instituição e ao você trocar de instituição, você conseguir uma redução de juro. É possível que você avalie uma técnica de negociação que você renegocie esses juros, propondo para o banco uma redução de juros, propondo para o banco uma readequação de prazo. É possível que você proponha para o banco e até mesmo entre o seu patrimônio, entre os bens que você tem, você veja a possibilidade de fazer uma troca de dívida. Isso é muito comum com relação ao carro. Então, muitas vezes você financiou um carro usado, que tinha 5, 6 anos de vida útil já, e o juro dele foi muito caro. E só o fato de você financiar um carro mais novo pode fazer com que o valor do financiamento caia. E isso a gente chama de troca de bens mesmo. Você, às vezes, trocar um carro que você tem há mais tempo, que foi financiado com um juro mais alto, por um carro mais novo, que vai ter um juro mais baixo. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está alta. Então, a possibilidade de fazer portabilidade de dívida diminuiu um pouco, mas isso não significa que você está fadado a não conseguir reduzir a sua dívida. E você só vai conseguir saber se isso é possível para você ou não
tendo as informações da sua dívida, porque tem muita gente que nos últimos 2, 3, 4 anos perdeu, mas perdeu oportunidade, muita oportunidade de reduzir a dívida, muita oportunidade de pagar menos juros, simplesmente porque não me conheceu antes, simplesmente porque nunca imaginou que podia reduzir juro, gente que perdeu de reduzir juro de consignado, gente que perdeu de reduzir juro de casa, gente que perdeu de reduzir muita dívida simplesmente por não ter esse conhecimento. Então, a taxa Selic, ela é feita em ciclos. Então, se hoje ela está num ciclo de alta, significa que muito em breve ela vai entrar num ciclo de baixa de novo. E você, tendo as informações da sua dívida, acompanhando os movimentos do juro da sua dívida, uma vez por mês, uma vez a cada 60, 90 dias, você vai conseguir estar presente para, opa, o juro da casa hoje está na casa dos 8%, o meu financiamento é 11%, vou buscar uma redução. Opa, peraí, eu vi aqui que o juro do meu carro é 2,63%. Cara, eu vi lá no Bacen que agora tem financiamento de carro a 1,54. Como é que eu faço para ser possível para mim ter esse juro de 1,54? E aí é um trabalho mesmo que é feito de técnica de negociação, isso é o que eu faço com os meus alunos dentro do meu método, para que você possa reduzir essas dívidas e fazer esse trabalho constantemente. Tem um mantra aqui dentro do meu curso que é: toda dívida pode ser reduzida sempre. Então, a gente sempre vai buscar uma redução, a gente sempre está atrás de uma redução para que toda vez que puder reduzir R$50 que seja uma parcela, a gente vai atrás dessa redução. Então, um passo para você começar a ter clareza das suas dívidas é você montar um mapa de dívida. É você botar num papel o nome da sua dívida e a taxa de juros de cada uma delas, a modalidade de contratação, se ela é saque, se ela é price, se ela é pós-fixada, se ela é pré-fixada, para que com o seu mapa de dívida montado, você possa estar sempre atacando uma dívida por vez e se livrando de todas as suas dívidas e fazendo dinheiro sobrar todos os meses. Às vezes eu penso que as pessoas acham que eu ensino uma fórmula mágica de resolver problema de dívida em 2 semanas. Não é isso que eu faço. O que eu ensino é uma pessoa que tem dívidas que estão em dia, dívidas que já estão em atraso, porque tem pessoas nos 2 cenários a se livrarem dessas dívidas por um valor menor, liquidar essas dívidas mais rápido, e enquanto essas pessoas estão nesse caminho de se livrar das dívidas, o dinheiro delas sobe todos os meses, que elas possam comer uma pizza, que elas possam viver em paz sem precisar só se matar e cortar gasto para tentar se livrar da dívida. E aqui tem um segredo, eu falo, né, escondido, que muitas vezes as pessoas não percebem, que quando você reduz o juro de uma dívida, esse dinheiro da parcela, que antes ia para o banco, começa a sobrar para você. Mas muitas vezes, por você ter ficado anos cético, né, com a certeza de que não tinha como resolver, que não tinha como fazer, você ficou aí pagando um juro caro para o banco na sua casa e no seu carro, por não começar a entender absolutamente tudo sobre a sua dívida. Então, essa é a minha contribuição hoje sobre esse tema de dívida de casa e dívida de carro. Não é uma aula extensa. A missão de vocês agora é ir atrás desses documentos. Você que viu essa aula, você que viu esse vídeo, é ter todas as informações sobre a sua dívida e ter todas as informações mesmo, todas as informações do seu contrato, da sua taxa de juros, da data de contratação, das séries temporais, que é qual era a taxa média praticada, qual que é a taxa desse tipo de dívida hoje. São informações necessárias aí para você começar a se livrar das dívidas do carro e da casa e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Dívida de casa e dívida de carro não é dívida ruim, né? Dívida de carro e dívida de casa não é dívida ruim, é dívida que faz parte do orçamento familiar. E que se você conseguir reduzir essa dívida, além de dar mais conforto para sua família, mais qualidade de vida para sua família, vai poder continuar tendo sua casa, poder continuar tendo seu carro, normalmente, sempre buscando o melhor custo-benefício para você e para sua família, tá? Lembrando que vocês podem mandar suas dúvidas, perguntas sobre os temas que eu faço aqui através dos comentários, através do direct. Eu tenho um programa que eu tiro dúvidas da minha audiência que são recebidas aqui pelas redes sociais, tá? Então, ó, super beijo aqui pro pessoal